Olá, você que nos acompanha através do canal TV Araxá Educa, a você, aluno da EJA, e a você que tem acompanhado as nossas aulas através desse canal de comunicação, através desse canal da educação. Meu nome é Carlos Dias, minha disciplina é Competências Gerais, e o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a origem da linguagem e a transformação que essa linguagem trouxe para a nossa sociedade, trouxe para o ser humano. Tá bom? Estamos inseridos numa sociedade. Aqui coloquei uma imagem das pessoas passando para um lado, para o outro, numa faixa de pedestre. A primeira impressão que nós temos aqui é que elas não estão conversando, não estão se comunicando. Mas a sociedade, ela convive, ela existe justamente por causa da língua, da fala. Tá? Nós convivemos com outras pessoas, comunicamos com outras pessoas, dialogamos no dia a dia. Trouxe um exemplo para vocês, 2 pessoas sentadas na cafeteria, né? Nada melhor do que sentar com um amigo, prosear, conversar, né? Aqui deve ser o pai e o filho, né? Conversando, dialogando com o outro. E a linguagem, a fala é algo natural em nós, né? Desejamos, ao chegar na nossa casa, o esposo, quando chega, a esposa já pergunta como que foi o dia de trabalho. As crianças, quando chegam da escola, os pais perguntam, e aí, o que vocês aprenderam hoje? As crianças querem contar as coisas que aprenderam aquele dia. Quando saímos na rua, encontramos o nosso vizinho, queremos colocar os assuntos em dias, o que aconteceu, até mesmo falar de futebol, né? Falar de futebol, até mesmo aqueles que são apaixonados por novelas, por filme. Nós temos essa necessidade de comunicação. Nós estamos constantemente nos comunicando através da nossa fala, através da nossa língua. Os seres humanos, olha que interessante, a Meg, né, professora linguística, o que ela fala? Os seres humanos usam a linguagem verbal, algo que nos torna único. A linguagem verbal é algo que nos torna único, é o que nos diferencia dos outros animais. A linguagem, tá? A linguagem verbal, entre todos os animais, nós somos os únicos que comunicamos, tá? Que usamos a expressão, a linguagem verbal, para estar conversando um com o outro, com as pessoas, estar comunicando. Isso nos diferencia dos animais, tá? E nós conversamos até mesmo com os animais. Muitas pessoas chegam em casa, conversa com o cachorro, conversa com o papagaio. Tem pessoas que têm peixe, né, conversa com os peixes. O tanto que é importante a fala em nossa vida. E nós acreditamos que eles estão entendendo. Tá? É claro que os animais vão entender com palavras simples, com palavras menores, não com frases complexas, né? Cachorro, por exemplo, o cachorro da minha casa, eu falo casinha, ela já entende que é para casinha, uma simples palavra. Tá? Hoje, no mundo, existe mais ou menos 6.500 línguas, no mundo todo. Tá? No Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, os portugueses encontraram, comprovado, tá? Através de pesquisas que cientistas estudaram, pesquisaram, e descobriram que quando os portugueses chegaram a essa terra que nós chamamos hoje de Brasil, que é o nosso país, eles encontraram 1.175 línguas. Imagine vocês, num único país como o nosso, território enorme, os indígenas, tá? Várias tribos indígenas, somando todas elas, comprovadas, eles conseguiram identificar 1.175. Hoje, quando eu estava lendo sobre esse assunto, os Yanomamis, só os povos, as tribos Yanomamis, eles têm 6 línguas diferentes. Eles vão mudando de uma tribo para outra, mesmo sendo Yanomami, muda, tá? São 6 diferentes. Mas quando tudo isso começou? Quando foi que o homem começou a falar? Você já pensou nisso? Quando nasce uma criança, a gente já tem aquele desejo, né? Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. As primeiras coisas que nós desejamos é justamente isso, né? Que a criança caminhe, que a criança comece a andar e que a criança comece a falar. Aí fica o pai e a mãe, né? Fala papai, fala mamãe. Nós ficamos desejando que fala aquilo primeiro. A gente fica desejando que o filho fala papai ou que fala mamãe primeiro. E quando começa a falar, é alegria para todo mundo na casa, tá? Então, mas quando isso começou? Quando foi que o homem começou a falar? Você já pensou um pouco sobre isso? Será que o homem, desde que ele existe como homem, ele já fala? Tá? A resposta é não.
Temos aqui um exemplo de vários hominídeos. No caso nosso aqui, o nosso ancestral é o Homem sapiens. Tá? Nós temos o Homem de Neandertal, o Homo erectus, Homo habilis. E, segundo os pesquisadores, né, os nossos ancestrais que surgiram por volta de 300 a 100 mil anos atrás, foi eles que começaram a falar, que deram início a essa fala. Existe pesquisa falando que explicam, acredito que a linguagem ela começou por volta de 500 mil anos atrás, mas vai realmente tornar-se palavras, tornar-se frases completas através do Homem sapiens sapiens, tá? E os seres humanos, que é da nossa raça, né, nós somos o Homo sapiens, por volta de 70 a 30 mil anos atrás, ele conviveu com outros hominídeos, com outras raças, né? Como eu exemplifiquei para vocês, o Homem de Neandertal. Existe até pesquisas que algumas pessoas no seu DNA têm 2% de origem do Homem de Neandertales, tá? Que comprova que houve esse cruzamento, houve essa convivência. Mas o que destacou? O que os cientistas, o que os pesquisadores descobriram? Que a linguagem, a língua, a fala, que possibilitou que o Homem habilis, o Homem sapiens, ele sobressaísse, ele conseguisse sobreviver no meio justamente por causa da fala, justamente por causa da sua comunicação. Pelo fato de ter conseguido falar, o fato de ter conseguido expressar, ele conseguiu sobreviver. Os outros homens, os outros hominídeos desapareceram, tá? O que sobreviveu foi a nossa raça, né? Então nós temos que ter precisamos diferenciar a língua de linguagem. Nós temos que, quando eu falo linguagem, que eu falo língua, são coisas diferentes. Primeiro, a língua, aqui eu colocar aqui a linguagem, é uma forma de comunicação através de gesto, música, pintura, tá bom? Então a linguagem é toda aquela comunicação que é feita dessa forma. É gestual, desenho, tá? Isso é a linguagem, o que nós falamos, quando nós falamos linguagem, os gestos, a pintura, um desenho, isso é linguagem. Aqui no caso eu coloquei uma imagem, tá? Da imaginação, as pessoas dentro da sua caverna, eles se comunicando, eles tentando explicar. Então, com certeza tinha a língua, o falar e o gestual também, tá bom? O homem ele sempre teve a necessidade de comunicar, esse fato que eu achei muito interessante, a necessidade de comunicar. O homem sempre precisou se comunicar. Assim ele começou a verbalizar, é a língua. Ele começou a verbalizar, ele começou a elaborar, né, os pensamentos, ele conseguiu expressar o que ele estava pensando, os pensamentos, a ideia. E tudo isso, olha que coisa máxima que é isso aqui, tudo isso para dar publicidade aos seus feitos. Então o homem ele precisou comunicar para ver e verbalizar, para fazer o quê? Dar publicidade. O que é dar publicidade? Quando você vai a uma praia, ou quando você está numa fazenda, até mesmo na sua casa, no quintal, na sua horta, você vai lá e faz uma selfie, você está publicando, você está o quê? Fazendo uma publicidade daquilo que você está convivendo ali. Tá? Então, um exemplo disso, pinturas rupestres. As pinturas rupestres mais antigas encontradas em cavernas, hoje está em torno de 40 mil, 50 mil anos, tá? Atrás. Essas pinturas rupestres é uma forma de publicidade, uma forma de divulgar o que estava acontecendo. No caso aqui ele está mostrando aquilo que ele caçava, aqui ele está mostrando algumas danças aqui no cantinho, tá? Aqui nós temos outra pintura, essa pintura aqui na França, uma caverna na França. Ele retratando aquilo que ele estava vivendo na sua paisagem, tá bom? Então, através das pinturas rupestres. Então, a língua, o homem conseguiu demonstrar, fazer uma publicidade daquilo que ele estava vivendo. De primeira forma, né, a linguagem de forma, foi a expressão através da caverna. Então, os primeiros seres humanos, eles começaram a falar de qual o momento? Quando ele precisou cooperar. Cooperar para quê, pessoal? Cooperar numa caça.
Imagine vocês, os primeiros hominídeos, eles caçavam, comiam, não tinha ferramentas ainda, eles comiam carcaças de animais que foram deixados, restos que outros animais maiores deixavam, eles pegavam aquilo lá. Quando ele encontrava, ele tinha que comunicar, ele tinha que falar para o outro que tinha encontrado um alimento. Então, de que forma que ele fez isso? Ele começou a cooperar, ele começou a falar mais, para explorar o ambiente que ele estava inserido e também para comer alimentos diferentes. Hoje, para nós, na nossa sociedade hoje, é muito simples eu virar para uma criança e falar assim, olha, essa planta aqui você não põe na boca que ela é venenosa. Nós falamos isso. Eles também estavam fazendo isso. Alimentos que eles encontravam, que podiam comer. Então, essa informação era passada de um para o outro através da fala. Eles se expressavam, tá? Eles cooperavam com o outro, até mesmo no momento da caça. Imagine caçando grandes animais, como que ele ia explicar para o seu companheiro que estava caçando, para ele ir para o outro lado, ou para ele preparar, ficar na outra posição, esperar um sinal. Somente o gestual não dava certo. Então ele precisava falar, ele precisava comunicar. Então a língua, ela surge como uma forma de cooperação para ele conseguir explorar o ambiente e para ter alimentos diferentes. Tá? A escrita, que nós vimos aqui, que é uma forma de linguagem também, a escrita, ela é uma tentativa de expressar as coisas da nossa natureza. Tá? Esse é o tema da escrita, ele vai ser estudado na nossa próxima aula. Aqui está a fonte da aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido sobre a linguagem, sobre a língua, a importância da língua para o ser humano e o tanto que isso transformou a nossa sociedade. Se existe a nossa raça hoje, se conseguimos sobreviver nesse meio que estamos inseridos, foi através da fala. Bons estudos e até a próxima aula.